Meu nome é Juliana Pérez, eu sou de Ribeirão Preto. Hoje, para mim, é impossível analisar o mercado e fazer a minha tomada de decisão sem as ferramentas. Meu nome é Orlando Neto, tenho 41 anos, moro em São Bernardo do Campo e antes das ferramentas parece que você está assistindo uma TV preto e branco com baixíssima resolução e aí de repente alguém te leva para o mesmo filme, para a mesma tela, mas numa TV 4K 80 polegadas, então tudo se clareia ali. Eu sou Vinícius Macedo, eu tenho 29 anos, sou de Brasília, então os mapas que essas ferramentas fornecem fazem toda a diferença. Meu nome é Carlos Alberto Lúcio, tenho 59 anos de idade, moro em Itu, São Paulo. Uma das grandes vitórias que eu consegui através da utilização desse arsenal de técnicas e através da fluxografia foi ter, hoje eu atuo em 3 mesas proprietárias diferentes. Eu não poderia estar hoje operando nas 3 sem o uso das ferramentas. Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e tô aqui para te mostrar que é possível operar qualquer ativo financeiro com muito mais segurança. E aí você pode falar, Felipe, não é possível. Eu também acharia a mesma coisa que você se eu não conhecesse esse cara aqui e não tivesse essas mesmas ferramentas na minha tela. Meu nome é Marcelo Martins, eu tenho 50 anos e sou de São Paulo. Eu opero o mercado de day trade há aproximadamente 4 anos. No início, eu tive sucesso em algumas pequenas operações, né? E fui me empolgando, né? Até que começam a vir aquelas perdas, né? Qualquer minuto de desatenção, você acaba sendo surpreendido aí por um big player e acaba acontecendo um estrago aí na tua operação. E aí, quando eu tive contato com as ferramentas do FPLM, eu acabei percebendo que, mais do que nada, eu consegui perceber que aquilo tudo é um grande rastreador da força de mercado. Isso foi, pouco a pouco, abrindo um outro horizonte para mim e para as minhas operações, né? Porque a decisão do ponto de entrada, a tomada de risco passou a ser muito mais segura e, é lógico, um eventual stop passou a ser muito mais dinâmico, muito mais curto. Hoje eu posso dizer que depois de 4 anos, praticamente, eu atingi a tão sonhada consistência. Eu consigo decidir as minhas entradas e saídas de uma forma muito fácil, muito tranquila e muito exitosa. Então, só tenho a agradecer aí todo esse trabalho da equipe do FPLM. Vamos lá, galera, para nossa segunda aula, então, para a gente revisar o que a gente assistiu na primeira, né, o que vocês aprenderam ali na primeira. E, importante, um recado, se você não assistiu a primeira e está chegando aqui de primeira, assim, primeira vez no nosso YouTube, presta atenção, volta lá e assiste, porque vai fazer muito mais sentido esse conteúdo aqui com o conteúdo da aula passada. Para isso, eu vou passar aqui a bola para o Fernão e a gente vai passar o conceito de IA3 e vocês vão ver como que a máquina trabalhando a nosso favor pode estar nos ajudando. Vamos lá, boa noite, Fernão! Boa noite, galera. Vambora que meu lado hoje é bem denso, peço que vocês prestem atenção. Quem não assistiu, recomendo fazer o que o Felipe falou, a primeira live, volta lá e assiste. Quem não assistiu as lives de pré-aquecimento também, eu aconselho que assista para fazer mais sentido ainda, tá? E vambora. Então agora nós vamos falar do princípio da IA3, beleza? E no final dessa apresentação, eu espero que vocês se sintam assim, ó, um peão se olhando no espelho e se vendo como um rei. Vocês vão entender por quê. E aí vamos lá. Esse cara aqui, ó, o Vesselin Topalov, é um grande enxadrista búlgaro, tornou-se número 1 no mundo em 2006. Grava 2006, tá? Esse outro cara aqui, eu achei até uma foto dele meio galã, fazendo biquinho, parece que tá no Instagram, né? É o Garry Kasparov. É um grande enxadrista russo, número 1 do mundo até 2000. Esse cara era fogo, tá? Esse outro aqui é o Deep Blue, um supercomputador da IBM. Foi um supercomputador e software criados especialmente para jogar xadrez. A IBM fez esse freezer aí, 2 portas, faz um freezer, não é o tamanho do negócio, é uma geladeira.
especialmente só para jogar xadrez. Ele tinha 256 coprocessadores capazes de analisar 200 milhões de posições por segundo, ou seja, 0,2 teraflops. Nossa, né? 2,2 teraflops. Se você for uma curiosidade, analisar hoje, um Xbox de 2017 atinge o registro de 6 teraflops. São 6 trilhões de operações de ponto flutuante por segundo. Aí lembra do que eu falei do Fusquinha e do Tesla? Você lembra que ali está em 96, 97, e a gente pula para 2017, já deu 30 vezes mais de potência, de desenvolvimento, de tecnologia. O negócio vai exponencial, ele vai crescendo absurdamente. Então não dá para comparar. Não dá para você pegar um Xbox e falar, é o Deep Blue, entendeu? Tem o avanço temporal ao longo do tempo. E vamos lá, 1997, quando ocorreu o grande embate homem-máquina. A IBM fez o tal Freezer lá, aquela máquina gigantesca, e um software com inteligência artificial treinado para jogar xadrez. E ela convidou o Kasparov para uma partida contra o computador dela, o Deep Blue. E aí qual foi o resultado? O resultado foi que em maio de 97, após uma severa atualização, presta atenção, severa atualização, o que aconteceu? A IBM já tinha colocado o Kasparov num embate com o Deep Blue antes, acho que foi em 96. Então, o Kasparov derrotou o computador. A IBM voltou para a prancheta. Opa, tem coisa, precisamos melhorar. Então, essa severa atualização é por causa disso. O Deep Blue já tinha sido derrotado pelo Kasparov. E agora, em 97, o Kasparov foi tentar de novo e o Kasparov foi todo confiante. Vou ganhar de novo, e perdeu. E aí, o que aconteceu? Ele saiu de número 1 do mundo, foi o primeiro, ele pegou o título de primeiro humano a perder para uma máquina. E o computador ganhou o título de primeiro computador a vencer um campeão. E a mídia deu um maior burburinho. Não foi fácil para o Kasparov, ele não ficou tranquilo, não ficou de boa não, ficou bravo, não estava esperando. Tem até série, se eu não me engano, acho que lá no Netflix, sobre essa história, é legal se puder ver. E aí, o que ele fez? Já que ele perdeu, né? E eu achei essa saída dele muito interessante. Dos limões à limonada, né? O que ele fez? Ele repensou o jogo intelectual de xadrez, que ele poderia abordar isso de uma forma diferente, não simplesmente como um esforço individual, mas colaborativo, tipo homem-máquina. E com a vitória inesperada, ele esperava ganhar, né? Ele levou uma paulada lá. Do Deep Blue, ele decidiu colaborar com uma IA. Ele até escreveu um livro. Esse livro aqui, ó, esse livro é sobre esse episódio, é legal também. Onde a inteligência das máquinas termina e a criatividade humana começa. É o que fala esse livro. Eu li uns 2 capítulos desse livro, não deu tempo ainda de terminar, mas é interessante, tá? Quem quiser se aprofundar, a história toda tá nesse livro aí. E aí vamos para 1998. O que acontece em 1998? Lembra? Ele perdeu um ano atrás, 97. Já tinha ganhado uma vez, acho que em 96, tá? Em 98, ele está lá na Espanha, num campeonato de xadrez, em León, e o Kasparov está vencendo o búlgaro Vesselin Topalov, lembra? Ele é o primeiro da foto lá, por 4-0. 4-0, gente, tá dando uma surra no Topalov. E aí o Kasparov, no tédio, né, propõe algo diferente na próxima disputa no mês seguinte. Aqui eu falo mês seguinte, mas a gente não sabe, eu não achei dados na história que se dá 30 dias, às vezes nem isso, tá? Que ele estava tipo assim no meio de um mês e foi para o outro mês já, não sei se chegou a rodar os 30 dias. E a disputa termina em 3-3. Olha que interessante. Por quê? Porque ele sugeriu jogar de um jeito diferente. Qual que é o jeito diferente? O Kasparov com um computador com software especialista em xadrez e o Topalov também com um computador com um software especialista em xadrez. Os dois. Igual ele fez com o Deep Blue, agora eles reproduziram, só que em vez dele contra o Deep Blue e um cara lá movendo as peças, agora os dois estavam, vamos supor que com um Deep Blue, um computador não tão potente, igual era um PC normal, mas já tinha um software que dava as probabilidades das melhores jogadas. Qual que é a função do humano nesse software? Escolher a melhor jogada. Então, o humano, ele faz parte do processo. A máquina, ela faz o cálculo pesado, mas quem decide qual movimento escolher ali e jogar é o humano, tá? Então,
o uso do PC anulava os avanços calculativos e estratégicos que Kasparov geralmente exibia sobre o oponente. O Topalov estava perdendo de quanto? 4-0. Então vamos supor que passou um mês. Um mês depois, o cara vai jogar de novo e termina em empate 3-3. Por quê? Porque ele está usando uma máquina para ajudar ele. Viu como é que equilibra as coisas? Viu como você sai disso aqui, ó? Lembra desse gráfico? Ó, o Kasparov estava aqui, no tédio, 4-0. O Topalov estava aqui, perdendo de 0. Entendeu? Um desafio Passando muito. embaixo da mesa, né? Um desafio assim. O Topalov estava sendo moído, ele estava com um desafio muito além da capacidade dele. E o Kasparov estava ali, de boa, fumando um charuto, jogando xadrez e moendo o Topalov, certo? Depois, isso sem as máquinas. Na hora que eles jogam com as máquinas, acontece a mágica. O que acontece? O Kasparov vai para cá e o Topalov também, entendeu? Esse é o princípio que a gente quer. Lembra que eu falava? A máquina faz isso muito melhor. Não faz sentido eu ficar olhando isso com o olho na tela, ainda tendo que interpretar. Ela só vai ser um display, só vai jogar um monte de coisa na minha cara. Não adianta, dá para usar isso melhor, né? Então, põe ela para calcular, põe ela para fazer todo o serviço pesado e eu tomo a decisão, que é o que eles estão fazendo aí. Entendeu? Então, o Topalov, gente, nessa história, nessa analogia, somos nós, tá? O Kasparov é o mercado. E o Deep Blue, as máquinas, o software, é a tecnologia. É a máquina que a gente está empregando, entendeu? A analogia do negócio bate muito certinho com o nosso dia a dia, com a nossa realidade. Então, a analogia foi essa. O Topalov é a gente, o Kasparov é o mercado e a tecnologia são o Deep Blue, tá? E aí um fato relevante que muda toda a história, ó. Em 98, ele decidiu uma partida semi-rato xadrez avançado contra o Topalov em Leão, na partida assistida 6 jogos, a uma taxa de 60 minutos e termina em empate. Então eles jogando os dois 3-3, certo? 6 jogos. Seguido por um Game Blitz. Game Blitz é aquele jogo de desempate, sem computador, que Kasparov vence. Entendeu? Tirou o computador, quem que ganhou? Kasparov de novo. Kasparov de novo. Um mês antes, Kasparov havia derrotado Topalov por 4-0. Na hora que eles foram jogar com o computador, a máquina ajudando, 3-3. No desempate, tira a máquina. Quem que ganha? Kasparov. Quando ele tirou a máquina de novo, tiraram a armadura do Topalov. Certo? Aconteceu isso aqui, ó. Arrancaram a armadura dele. Então, o princípio da IA3 é o seguinte: a partida forneceu uma ilustração importante de como humanos podem trabalhar em parceria com IAs, certo? Isso a gente está vendo, né, gente? O negócio do Eu venho falando isso aqui faz uns 2 anos e meio, né, Felipe? Agora que explodiu o negócio do GPT, vocês estão vendo o tanto de software e recursos que tem que vai criar super-humanos. O cara precisa escrever um artigo, ele vai lá e pede para o GPT ajudar. Ou o cara precisa gerar imagem, ele vai e pede para o Midjourney. Então, e a IA funcionando com um humano por trás. Ela não faz tudo sozinha, ela precisa de um estímulo. Ela não tem a capacidade criativa do humano, mas ela tem um poder de processamento incansável. Então é um belo um braço direito para a gente, tá? E a IA3, o exemplo ideal de IA3 é o Homem de Ferro, tá? O que seria uma IA sozinha? Seria o Optimus Prime. Só para comparar, o Optimus Prime seria uma IA independente, sem necessidade de ninguém. A IA3 é a simbiose entre o homem e a máquina. Então, o Homem de Ferro é o melhor exemplo para essa situação. E aí, vamos lá, respira, né? Nesse papo de IA3 e combinação homem-máquina tal, quem é quem, né? Nós temos um humano e temos as máquinas. Qual que é o papel do humano? O humano ele é intuitivo, emocional, ele é julgador, sentimental, etc. Enfim, a gente conhece as pecinhas, né? A figura do Mr. Bean. As máquinas são mais rápidas, precisas, consistentes, racionais, consistentemente racionais e nunca se cansam. Lembra da gente operando lá, Felipe? 4 horas lendo Times in 3 direto? Parece que você bate uma laje, você vai para casa exausto. Diretão, parava só para pegar um salgado, voltava, fritava o cérebro, cara. E tem um problema aí, a gente vai se cansando, a nossa capacidade de julgar também vai se deteriorando, entendeu? Já quando a gente tem uma máquina fazendo isso pra gente, essa
vida útil do nosso julgamento e o cansaço, você estende. Então você consegue, às vezes, operar um mercado inteiro de boa, sem ter esse estresse todo, tá? E aí vamos lá. E quem que é a IA1, né? Porque a gente fala de IA3 e a IA1. A IA1 é a inteligência autêntica. Somos nós, os humanos. São mais expansivos, têm capacidade de imaginar, antecipar, sentir, julgar situações e mudanças. Isso a gente é muito bom. Uma máquina não. Depois eu vou mostrar um exemplo que vocês vão ver como que uma máquina cai num negócio tão besta. Mas e a gente não. A gente fala, nossa, mas isso é óbvio, mas para elas não. Essas habilidades são exclusivas dos seres humanos e não exigem um fluxo contínuo de informação. Humanos representa a inteligência autêntica. Esse tipo de inteligência é necessário quando sistemas abertos estão em vigor. Nós vamos falar de sistema aberto, mas presta atenção no negócio, fluxo contínuo. Presta atenção nisso aqui, tá? Ó, grava isso. Fluxo contínuo. Estamos prestando. Presta atenção nesse negócio, tá vendo? Fluxo contínuo. Vou falar disso aqui já já. Vamos lá, sistemas abertos. Sistemas abertos, os humanos interagem com um ambiente externo e, portanto, precisam lidar com influências externas. Esse ambiente requer capacidade de antecipar, trabalhar com mudanças repentinas, lidar com troca de informação distorcida, criatividade na elaboração de visão e estratégia futura. A gente é ótimo nisso, tá? A gente é muito bom em fazer isso aí. Em sistemas abertos, os esforços de transformação estão continuamente em ação, e o gerenciamento eficaz desse processo requer inteligência autêntica ou IA1. Aí até na época, eu sempre falo, eu peguei um mapa qualquer e eu pus aí, tem a Ucrânia no meio, depois estourou a guerra. Então, fiz assim, na sorte, não sei se foi sorte ou foi azar, mas eu escolhi por causa do número de alfinete, entendeu? Simbolizando assim o número de informações que a gente tem de vários países, tá? Tanto que é um exemplo ideal, né? Estourou uma guerra lá e atingiu a gente aqui, tá? Atingiu o mundo inteiro. Então nós estamos num sistema aberto e informações truncadas, contínuas, distorcidas o tempo todo, e a gente vive nesse ambiente de boa, ou pelo menos acho que vive de boa, né? Isso aqui é um exemplo de humanos interagindo num sistema aberto. Cara, essa tirinha é ideal para isso, é muito boa, né? Que o cara fala, olha, o cara tá no telefone aqui, e falando assim, eu tenho uma ação aqui que pode surpreender, ela vai ser muito boa, vamos aí, né? Aí, Real Excel, aí começa todo mundo vender, o cara não tá falando nada disso, entendeu? E aí, o cara vê que isso é uma loucura, não, I can't take anymore, goodbye. Eu não aguento mais isso, eu vou embora. Goodbye, bye. Aí a galera começa a comprar de novo, entendeu? É bem exemplo de mercado mesmo, cara. É muito bom esse exemplo. Isso acontece o dia inteiro, né, Felipe? Dá uma notícia lá, o mercado fica doidão. Correria. Probline acende. Probline acende. Vocês já sabem o que fazer. Se a Probline acender, gente. Resumindo, a inteligência autêntica reflete a capacidade mais ampla e mais profunda de compreender o que está ao nosso redor, perceber, dar sentido às coisas, descobrir o que fazer com dados novos, atuais ou passados, tá? Isso é uma capacidade humana muito boa. Máquina ainda vai demorar um pouco para fazer isso, do jeito que a gente faz, tá? A inteligência artificial é a IA2. Lembra que a gente tem a IA3? Então, a IA1 é a inteligência autêntica, seres humanos, e a IA2 é a inteligência artificial. Ao contrário dos humanos, as IAs respondem apenas aos dados disponíveis no sistema fechado e necessitam de um fluxo contínuo de informações. Fluxo contínuo de novo, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui, hein? Guarda. Isso aqui é um gráfico onde eu estava ensinando uma IA a ler o mercado, tá? Eu estava ensinando ela a operar dólar. Tá? E é uma IAzinha assim, besta, mas eu achei legal, eu guardei essa imagem. Porque você vê a capacidade dela aprendendo, ela começa perdendo aqui, né? Negativo, aí ela começa a ganhar um pouquinho, vai melhorando, até que ela chega num limite. Então ela começa com US$ 100.000 e acaba com US$ 166.400. Ela pegou, acho que aí tem 90 dias de operação. 90 dias, assim, 3 meses, né? Então vai dar 60 dias mais ou menos, 20 dias cada mês, em média. Então ela fez US$ 66.400. Um neurôniozinho, 3 sinapses, que eu acho que eu estava passando 3 dados para ela, e ela mandou ver e aprendeu muito rápido. Isso ela levou, acho que uns 15 minutos para aprender depois que eu fiz o algoritmo e pus para testar, tá? Então, esse é um exemplo da capacidade e o quão incansável ela é, né? Porque ela rodou isso aí
8.800, não, 8.800 vezes mais ou menos. Ela repassou esses 3 meses aí para aprender. Beleza? Agora, uma IA criando o que eu pedi. Isso é uma IA hoje e fazendo o que a gente fazer. Tipo, eu tenho um Jack Russell, eu pedi para ela criar uma imagem de um Jack Russell. Ela foi criando, ó, foi me dando opções até que eu escolhi essa última aí. Isso eu estava testando no Midjourney quando lançaram ele. É absurdo o que ela pode fazer, mas ela foi treinada, ela tem zilhões de dados em cima dela. Só que se você falar para ela o que que é uma pergunta besta, né? Vocês vão ver, eu vou ter um exemplo ótimo ali. Ela não sabe responder, mas ela sabe processar o que ela aprendeu e reproduzir isso de novo. Agora, criar mesmo, vocês pensam que ela está criando um cachorro, né? Não, ela está criando, mas ela está baseada em algo que ela já foi treinada. Ela deve ter visto milhões de fotos de Jack Russell. Então ela só reproduz o que ela já viu e ela aprendeu a fazer, entendeu? E essa é a Charlotte, a minha Jack Russell. E aí, o que que a gente chega? A gente chega numa divergência convergente. Você vê que a IA1, que somos nós, é totalmente oposta à IA2. Então, embora a inteligência IA2 pareça oposta à inteligência IA1, elas são complementares. Uma funciona muito bem agregada à outra, porque o que uma é boa acaba complementando no que a outra é boa. Então é aquilo que eu falo das escolas, por exemplo, aquela briga que tem análise técnica, fluxo fundamentalista. Para de brigar e junta, fica melhor. Foi o que aconteceu com a gente. Eu descobri isso, eu falei: "Não, para que que eu vou separar? Deixa junto". É o mesmo caso da IA1 com a IA2. Para que que eu vou deixar de usar uma tecnologia que vai me favorecer muito e vai atuar bem na parte que eu sou fraco, e eu posso pegar a minha parte que eu sou bom, por natureza, e me juntar com esse cara, e criar um negócio. Entendeu? Então, elas são complementares. Esses dois tipos de inteligência oferecem uma variedade de talentos específicos, que é a parte de incansável, de não ter emoção, junto com a parte de conseguir analisar dados de ambiente aberto, divergente e tal. Essa é a nossa capacidade, mas com o processamento dela fica muito mais fácil. Importante enfatizar que, presta atenção nisso aqui, ó. O talento ou habilidade pode vencer jogos, mas muitas vezes não vence campeonatos. Equipes vencem campeonatos. Isso aqui te leva a uma conclusão: setups não funcionam, cuidado. Porque o setup, normalmente, ele está baseado em uma variável que o cara travou e toda vez que acontecer aquilo, você faz isso. Tá, mas um belo dia, lembra do exemplo que eu peguei lá da autoestrada? Ah, como é que eu vou saber a velocidade que eu tô? Vamos contar as faixas aí. Se o cara acelerar demais, já prejudicou a sua capacidade de contar as faixas, certo? E se você pegar um lugar de faixa contínua, ferrou, acabou seu setup, entendeu? Então, a variável que você estava era as faixinhas da estrada. Na hora que mudar isso aí, mudou e acabou. E o mercado muda o tempo todo. Então, cuidado. A gente não incentiva setup, não acredite em setup, não usa setup. Beleza? A gente usa cenários. Cenários. Vocês vão ver a gente falar demais de cenários. Tá? E agora um exemplo bobo lá da inteligência artificial. Isso aqui é eu deixei para vocês verem o quão inocente ela é, como que faz diferença a nossa parte, a IA1 e a IA2. Não sei se dá para ler aí, dá para ver aí, gente. O cara faz uma pergunta seguinte, assim, para o chat GPT. A Dá. mãe do Mike tem 4 filhos. 3 deles são o Luiz, o Drake e a Matilda. Qual o nome do quarto filho? Da quarta criança? Aí o chat GPT responde: não é possível determinar o nome da quarta criança sem mais informações. Aí o cara fala assim: mas a resposta está na pergunta. Desculpe pela confusão, não é possível determinar o nome da quarta criança. Ele está aqui, ó. Não é possível determinar o nome da quarta criança, baseado na informação provida na pergunta. A pergunta afirma que Mike, ó, a pergunta afirma que a mãe do Mike, ele fala o nome da quarta criança, mas ele não se toca que é a quarta criança. A pergunta afirma que a mãe do Mike tem 4 crianças, sendo que 3 são Drake, Matilda e o Luiz, mas não proveu o nome da quarta criança, entendeu? Ela não pegou, ela repetiu o nome da quarta criança, mas não captou a mensagem, entendeu? Então você vê assim,
ela é muito boa para processar, se você perguntar, ela vai te responder, mas uma pergunta boba como essa, ela cai. Uma criança responderia isso aqui, entendeu? Então, só para vocês entenderem que, apesar do poder de processamento absurdo que está surgindo, elas ainda são meio inocentes em algumas coisas. Falta essa malícia humana de perceber as coisas. É óbvio que uma hora elas vão aprender, vai criar um algoritmo, vai dar essa capacidade para ela, está evoluindo, mas ainda faz diferença ter um humano junto, entendeu? Então, a inteligência aumentada é isso, a IA3. E a gente acredita que será a combinação dos talentos incluídos tanto na IA1 quanto na IA2, trabalhando em conjunto, que será o futuro do trade inteligente, ou seja, a máquina processando aquele monte de informação que chega do mercado para a gente. Essa sinergia criará um tipo de inteligência que permitirá que trades, analistas e pessoas comuns, nós, principalmente nós, sejam mais eficientes, precisas e seguras. E ao mesmo tempo criativas e proativas. Esse tipo de IA que chamamos de inteligência aumentada, tá? E a ideia é os desafios e habilidades se equilibrarem, tipo na partida de jogo do xadrez com o Kasparov e o Topalov, entendeu? E hoje em dia há inúmeros de casos recentes com o ChatGPT, da IA trabalhando junto com os seres humanos. Vai ser cada vez mais comum, tá? Eu estou batendo nessa tecla já faz uns 2 anos e meio, vai ter um estouro disso aí agora. E antes, uma pausa, né? Uma pausinha para quê? Vamos falar desse cara aqui, o tal do fluxo contínuo. Pensa num negócio, já vou dar um exemplo mais claro da coisa, mas muita gente fala que, que pergunta para a gente, né, se funciona em gráfico temporal, se funciona em gráfico Renko, fica aquela discussão. Vocês estão aí ainda, né? Sim, estamos aqui. Ah, Firme e forte. Estamos aqui, estamos aqui. é. Não caiu a internet. Não, beleza. Então, o fluxo contínuo, o pessoal pergunta, funciona em gráfico temporal? Aí a gente fala, não, é melhor usar o Renko. Dá para usar o gráfico temporal? Dá. Nas lives pré-aquecimento eu ensinei como é que usa o gráfico temporal. Falei do gráfico temporal, eu uso até hoje. E tem o tal do fluxo contínuo. Lembra que as máquinas dependem do fluxo contínuo? Elas são as melhores com o fluxo contínuo. Então, se eu vou usar uma máquina, um algoritmo, para tratar os dados, para me dar uma resposta, faz sentido eu usar um negócio que não é contínuo? Entendeu? Vou te dar um exemplo. Imagina que você está dirigindo, está voltando para casa, foi fazer uma viagem, tá doido para chegar em casa, cansado, dirigindo, de boa, vente no cabelo, e tal. Aí de repente, você está quase chegando na sua cidade, você fala, tem um carro lerdo na sua frente, você pega e vai ultrapassar ele. Na hora que você ultrapassa o carro, você dá de cara com isso aqui. O que você faz? Eu duvido que você vai falar isso aqui, ó. Daqui 5 minutos eu decido. Você vai fazer isso? Alguém aí vai fazer isso? Entendeu? Então não faz sentido eu operar um negócio e ficar travado e tomar decisões a cada X minutos. Não faz sentido eu dar isso para uma máquina interpretar, ainda mais que ela depende do fluxo contínuo de dados, entendeu? Então, dirigir exige o fluxo contínuo de informação, porque o cenário muda o tempo todo. Isso te lembra algo? Entendeu o lance, a analogia? O mercado muda o tempo todo. Então não faz sentido você pegar e colocar uma máquina para fazer o serviço para você e jogar um gráfico temporal para ela. Daqui 5 minutos você me responde. Pô, entrou um caminhão na sua frente. Você vai demorar 5 minutos para responder? Entendeu? Tem que reagir na hora. O mercado muda o tempo todo. Então deixa ela no gráfico Renko. Por quê? O gráfico Renko é o jeito mais contínuo que a gente achou de pegar esses dados do mercado. O ideal seria tique a tique, tá? Tique a tique mesmo, sem box, sem nada. Tique a tique. Mas seria muito rápido para nós humanos também tomar uma decisão. Então, a máquina conseguiria, mas a gente não. Então, o meio termo entre analisar esse fluxo contínuo e dar um tempo para a gente também, que somos humanos, foi o Renko. Pelo menos eu não fico preso ao tempo, eu fico preso a uma variação de preço, que é o que a gente que interessa para nós, variação de preço, não de tempo. Você não ganha assim, eu ganhei 15 minutos do dólar hoje. Nossa, hoje eu fiz um trade que eu levei 20 minutos do índice. Não, você leva pontos, você leva variação.
Então, não faz sentido você ficar travado em gráfico temporal. Use o gráfico temporal. Vai ver a live que eu fiz de pré-aquecimento. Lá eu te ensino a usar o gráfico temporal. É daquele jeito que a gente faz. E para humano é muito bom. A gente tem capacidade de analisar dados quebrados e tal, mas para nós é ideal. Mas, se você vai pôr uma ferramenta para analisar o mercado para você, usa um gráfico o mais contínuo possível, entendeu? Ah, e gráficos de ponto, Fernão? Gráfico de ponto não é legal. Por quê? Porque ele plota box lateral. E lateralização para a gente não interessa. Porque a máquina ou é subindo ou é descendo, ou é sim ou é não, entendeu? Isso aqui para nós não interessa. Beleza? E agora, tudo isso na prática. Antes do Felipe passar, eu vou pegar e vou passar um negocinho rapidão para vocês. Ô Fê, para minha coisa, só para trocar de tela, Tá, rapidão. É só para eu pegar o outro aqui. Esse beleza. PowerPoint me dá uma trabalheira do caramba. Vamos, PowerPoint. Pode voltar aí, voltou? Beleza. Uhum. Voltou? Vamos falar voltou. desse cara aqui. O gráfico Renko, tá? Entendendo ele de uma vez por todas. O gráfico Renko, eu larguei essa foto de tijolo porque Renko significa tijolo, tá? É o tijolinho mesmo, tá? É uma variação. O gráfico Renko indica a variação mínima, é o R, tá? No valor de uma variável. Por exemplo, o preço de um ativo financeiro ao longo do tempo. É ao longo do tempo, mas ele só vai variar se tiver essa variação que você definir mínima ali, o R. Pode ficar 1 hora, se não tiver aquele R ocorrendo, ele vai ficar no mesmo lugar, tá? O gráfico avança no tempo apenas quando o valor sendo considerado, por exemplo, o preço varia uma determinada quantidade mínima. Pega, eu vou deixar isso mais claro para vocês, tá? Imagina que isso aqui é um candle temporal. Vamos supor que é de 5 minutos, tá? E aí, essa é a máxima, essa é a mínima. Acho que aí todo mundo entende, né? Numa vela, a abertura e o fechamento é uma vela positiva, por isso está subindo, certo? Vamos converter isso para um gráfico Renko. Um gráfico Renko, vou fazer para ficar didático, tá? Eu vou pegar a mínima aqui, ó, 5,10 para 5,20. Vamos supor que é o dólar, tá? Eu fiz para ficar didático. A gente sabe que o dólar tem mais uma casa aqui, 0,00, que é o meio ponto que ele oscila. Mas eu deixei assim para ficar facinho para a gente. O 3R quer dizer o quê? Para você saber o número, o tamanho do box, é 3 menos 1 vezes o TIC do ativo. No caso, o dólar é meio ponto. Então, 3 menos 1, 2. 2 vezes meio, 1 ponto. Então, esse vai ser o tamanho do box. Ah, e o 3R que significa o quê? O 3R significa que ele vai ter que andar 1,5 ponto, que é 3 vezes meio, para formar o próximo box. Entendeu? Então, enquanto ele não andar 1,5 ponto, não faz uma nova caixinha. E as caixinhas do 3R tem que tamanho? 1. Beleza? Então ele forma uma caixinha de 1, e para ele formar a próxima caixinha, ele tem que andar 1,5 ponto. Vamos deixar isso mais claro ainda, tá? Vamos dividir aqui, ó. Vamos supor que a gente dividiu em 10, tá? E cada caixinha vai ter 1 ponto. Então, são 10 intervalos, são 10 pontos. Cada linha dessa aqui vai ter 1 ponto, beleza? E aí vamos supor que o ativo, vamos reproduzir essa vela de temporal. O ativo dólar pegou, abriu, foi na mínima, foi até o meio, voltou um pouquinho na abertura de novo da vela, foi lá na máxima, voltou no meio da vela e fechou ali. Acabou ali, certo? O Renko, o que ele vai fazer? Como ele não segue tempo, ele segue variação de preço, o Renko seria plotado assim, ó, um box para baixo. Aí se o dólar fizer 1,5 box para baixo, ele plota a próxima. Agora ele tem que fazer 3 pontos para cima para fazer o candle de reversão, que é pegar o fechamento daqui, que vai ser a abertura do próximo, né? Subir 1, 2, e ele tem que invadir esse ponto aqui, ó. Entendeu? Para fazer um candle de reversão, ele teria que bater até aqui. Então, ele tem que andar 1, 2, 3, certo? 6 intervalos desses para fazer o candle de reversão. E aí ele faria isso. Só que para flotar essa caixinha aqui, o preço já chegou até aqui. Tá? Eu não estou marcando pavio para não bagunçar mais ainda, mas a ideia seria essa. O preço já está aqui e ele está oscilando aqui do lado, fazendo assim. Certo? E aí vai, ó. Isso seria um gráfico Renko. Por que a galera apanha do Renko? Porque você tenta comparar isso aqui com isso aqui. Você vai olhar no gráfico temporal, vai estar essa vela oscilando lá. Você vai olhar no Renko, vai estar isso aqui.
Você fala, caramba, o que aconteceu, né? É por causa disso. Ele pega a variação, ele não pega o tempo, ele não fica parado aqui esperando, entendeu? Você está trabalhando na variação. E aí vão deixar mais limpinho. Ele faria isso, ó. Foi, ele fez um pivôzinho, ó, já dá para entrar no pivô ali no canto de reversão, foi até a máxima. Aqui você já pode querer, ó, esse aqui você já pode stopar, sairia fora, veio. Você consegue até ter um stop técnico, porque se você sabe que ele não pode passar disso aqui, que aí ele vai fazer o candle da reversão, você joga seu stop aqui, ó. Então você pega toda essa tendência certinha e na hora que ele inverter de fato, que você deixa um tique para baixo aqui assim, ó, pronto, saiu, você pegou toda a tendência, sem canseira. Eu ensino isso na live de pré-aquecimento lá. E aí, ó, acabou. O esquema é não ficar comparando, né, Fernão? Não compare, porque você vai ver essa vela aqui e você vai ver isso aqui. Você fica doido. Você fala, mas caramba, ele desceu, subiu, aonde que ele desceu e subiu aqui? Agora vocês entenderam, né? Ele está reproduzindo o que está acontecendo ali em variação. Mas o maior erro de quem não sabe o Renko, ou fala não gosta, tal, é porque você tentou comparar. Quando eu comecei, eu fiz a mesma coisa. Eu joguei um Renko embaixo de um gráfico temporal e fiquei olhando, falei, caramba, o que tá rolando aqui, né? Aí eu fui ver, peguei, estudei, falei, é assim que ele funciona, legal. E é bom que ou tá subindo ou tá descendo. Você não tem indecisão, entendeu? E quando tá indecisa, normalmente você tá na frequência errada. A gente tem uma ferramenta que chama Hertz que calcula a melhor frequência para a gente saber o tamanho ideal desse box aqui para não acontecer isso, que é o padrão zipper que a gente fala. Então, as vantagens, o que é? Ele segue o preço independente do tempo. Na frequência correta do mercado, elimina ruídos, que eu brinco que é uma afinação. Mais dados para as ferramentas analisarem, mais dados para a ferramenta analisar. Fluxo contínuo, entendeu? Você está dando fluxo contínuo para ela. Ali ela entraria num trade e sairia naquela naquela vela de 5 minutos ali, entendeu? Sendo que você esperava ela fechar para tomar uma decisão e no Renko você já teria feito um trade, já teria até saído. Volumes mais bem distribuídos, mais suaves, é tudo de bom para quem quer operar. A desvantagem de encontrar o tamanho e a frequência certa, que é o tamanho do box. Essa é a única desvantagem do Renko. Para isso, a gente tem uma ferramenta que chama Hertz. Ela te dá. Isso aqui eu peguei quase um ano aqui de coisa, por isso que você tá vendo tudo distorcido assim, mas eu fiz de propósito, para você ver o tanto que um ativo oscila, entendeu? Isso aqui seria os tamanhos do box. E aí, se você der um zoom, ó, esse aqui é até o Hertz antigo, já tem uma versão mais nova, tá bem melhor. Ó, o dólar normalmente fica no 7 R, a gente usa. Esse dia aqui tava marcando 12 já, entendeu? Foi pós-eleição, foi um quiprocó todo aí, mas você vê que a volatilidade do ativo muda, ele altera o tempo todo. Então você já tem até o tamanho do box que você precisa pôr, a ferramenta calcula para você e te dá. Qual que é o box ideal para a gente operar? Aqui é mais puxando um período mais curto, né, para tirar aquela distorção toda, pra vocês verem que é mais suave o negócio, não é aquela loucura toda. Aí você vê aqui, ó, que ele tá te dando o comecinho aqui, ele tá te marcando 12R, e aí você pega e converte. Aí você vê que o gráfico ou sobe ou desce. E a gente costuma evitar isso aqui, esses coisinhos que são zippers, tá? Esses aqui até tão pequenininho, né, Fê? Não pode deixar formar, às vezes formam uns grandão assim, aí tá na hora de trocar a frequência. O mercado já mudou, que é isso aqui, ó. O zipper. Evite a todo custo. Beleza, galera? E era isso aí que eu queria passar para vocês sobre o gráfico Renko, sobre A3, sobre as máquinas calcularem para a gente. E agora vamos para a parte que vocês estão doidos para ver, que é o Felipe operando, né? Que eu sei que vocês adoram clicar. E mesmo se zipar, a gente consegue ter noções para que lado que vai. A gente vai ver isso aqui junto. Deixa eu colocar minha tela aqui. Tirou a minha já? Ainda não, peraí. Galera, dúvidas, joga aí no chat que eu já vou responder. Beleza, coloquei minha tela aqui. Por gentileza, pessoal, me passa então, vendo certinho minha tela aí. Esse conteúdo que eu vou passar para vocês é muito importante. Ele está englobado no módulo operacional 2 aqui do nosso material. Esse módulo operacional é muito importante junto com o módulo operacional 1,
que é um pouco do que vocês viram ali na aula 1, inclusive. E aqui, ó, por que que ele é importante? Por causa disso aqui, ó. Mais uma semana boa, bora. Certificados de passando em mesas proprietárias. Depoimentos de primeira vez que ficou positivo. Saques de mesas proprietárias. Vou pegar aqui, quer ver, ó? Ó, um mês positivo. Outro aqui, ó, meu primeiro mês positivo, sem palavras. Então, esse operacional, isso que eu vou estar passando para vocês, é responsável por coisas como essa, tá? A gente está aqui no Comemore com a gente, é uma aba que a gente tem dentro do nosso grupo aqui, só para compartilhamento de resultados, coisas desse estilo, ó. Replicando isso em 10 contas, mais certificados de aprovações, mais meses positivos. E aqui uma frase legal, até quanto mais estudamos, mais sorte temos. Obrigado, família FPLM. Mais semanas positivas. Aqui um outro mês inteiro positivo. Esse mês positivo desse moço que eu acho legal é que, além de ser um mês positivo, é um mês inteiro positivo sem terminar nenhum dia no LOS, ou seja, é uma constante crescente, sem nenhum dentinho de LOS. Isso aqui é muito legal. Então, tudo isso aqui está baseado no método operacional 1 e 2, e vocês vão ver sobre o operacional de tendência que eu passo para o pessoal utilizar aqui com as ferramentas. Em falar nisso, o pessoal está perguntando bastante para a gente. Felipe, como que eu faço para participar do grupo de vocês? Vocês têm sala? Vocês têm aulas? Mentorias? Como é que funciona a família FPLM, né? Pessoal, eu vou estar tratando disso mais para frente no evento, mas hoje eu quero passar mais conteúdo para vocês. Então eu vou tirar essas dúvidas, mas hoje o foco é aula. Hoje o foco é mais conteúdo. Então vamos focar aqui no conteúdo. Mais para frente vai ter o tempo para falar sobre isso, tá bom? Fiquem tranquilos. Vamos focar aqui no conteúdo que eu desejo estar passando para vocês. Vamos lá. Na aula passada nós falamos bastante sobre extremos. Então pegamos aqui, por exemplo, esse movimento, né? Pode ser esse, pode ser qualquer outro que esteja em extremo. E quando ele está batendo lá S4, 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 você já consegue entender que ele não vai romper aquele nível. Por quê? Justamente porque enquanto ele está subindo lá, vai estar o VX aqui, ó, reduzindo. Aí você fala, opa, Felipe, você não está com o VX na tela hoje, você está com o FPLM. O FPLM também vai trazer essa percepção para a gente de divergência. Ele vai estar descendo aqui. Deixa eu colocar o VX aqui só para vocês lembrarem dele, né, e estarem familiarizados com esse movimento aqui. Então vamos voltar aqui rapidinho, ó. Subiu, subiu, subiu. Tá batendo aqui na S4. Quanto mais bate na S4 com o VX descendo, maior a chance de voltar e inverter. Então, tá subindo assim, vai romper o topo? Não vai romper o topo. O FPLM vai trazer essa mesma percepção. E a aula de hoje é para a gente falar desse carinha aqui, de FPLM. Esse carinha aqui vai ajudar a gente nos comparativos e ciclos de mercado, pensando em time. Então, vamos lá. Vou pegar esse momento aqui. Deixa eu pegar esse momento aqui, ó. É o seguinte, no mercado, pessoal, a gente tem ciclos, tá? Ciclos de força. Vocês vão ver isso aqui acontecendo no FPLM e mais para frente eu vou mostrar isso aqui acontecendo de uma forma mais ampla também. Vai ter horas que as agressões no Times in Trades vão estar mandando no mercado. Vão ter horas que as agressões no Times in Trades vendedoras que vão estar mandando no mercado. Então aqui quem está mandando é compra, aqui quem está mandando é venda. Aí aqui agora quem está mandando é compra.
e agora quem está mandando é venda. Então, repara o seguinte, ó. Essa ferramenta, a FPLM, a FPLM Gold, ela é composta por duas linhas. Vou pegar aqui, ó, vou ocultar uma e aí eu vou explicar uma de cada vez, tá? Então, vou zerar aqui o Shark para vocês verem só o FPLM. O FPLM, ela tem essa visão aqui, ó, que ou você está em compra ou você está em venda. Então, ou o mercado está comprador ou o mercado está vendedor. Então, ele vai ter esse ciclo. Aqui, a gente tem níveis. Então, 7, menos 3, 0, 3,5 e 7. Até aqui dentro, ó, até o 7, ó, do 7 de cima até o 7 de baixo, são forças normais. São forças que toda hora tem no mercado, principalmente quando ele está mais lateralzinho. Agora, se uma força extrapola aqui a região do 7 e trabalha acima disso, que é o que aconteceu aqui, 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 aqui e aqui, mostra que esse ciclo está mais forte para compra. Então, por exemplo, se a venda está chegando até aqui embaixo, ó, mostra para a gente que as agressões no Times and Trades ali vão estar com muito contrato. Se você pegar e eu começar a olhar o Times and Trades nesse momento aqui, vai estar assim, com umas boletadas de 300, 500, vários players, vai ter muita agressão. Então, nesse nível vai ter muito, nesse nível vai ter muito na compra, aqui muito na venda. Então, aqui é normalzinho, aqui é muito. Se você acompanhar, você vai ver que vai estar dessa maneira. Então, isso aqui é muita intenção compradora. Esse extrapolamento aqui do 7 para cima ou para baixo vai servir para a gente ter uma noção de que esse preço, né, esse ciclo comprador, ou seja, quem começou comprando daqui parou aqui, está muito intencionado, está muito querendo comprar bastante. Então, isso aqui deixa um rastro matemático para a gente. E esse rastro, ele mostra, olha, tem gente que está comprando mais do que o normal, tanto aqui quanto aqui, tá? Então, se a ferramenta vem, passa aqui e ultrapassa o 7, é porque tem muita força compradora. E prioritariamente, né, a gente vai levar mais em consideração ainda que entrou muita força compradora, quando, além dele passar desse nível aqui do 7, ele vinha aqui, ó, e ainda acender mais grosso aqui. Tá vendo que ele deixa uma luz maior aqui? Tá um verde aqui, ele fica quase um verde água, um azul brilhante. Isso aqui tá entendendo o seguinte, né? Essa função tá entendendo. Olha, chegou no nível máximo e a partir do nível máximo ainda entrou muita força junto. Então, esse destaque aqui é justamente aquela urgência que você consegue ver de quantidade no Times and Trades. Aqui são forças a mais do que o normal. Então ele passa e além dele passar, ele ainda destaca aqui para você, ó. Você vê que ele está mais forte. E aqui embaixo também, né, ó. Além dele passar, ele dá esse destaque num vermelho mais escuro, mais evidente aqui, mais espesso, tá? Então aqui também, ó, aqui só chegou, no caso, no 3, no 7, aliás, mas acendeu também. Se acender, é porque tem força por aqui, tá? Então a gente vai focar mais nosso olhar em compras quando tiver com ele acendendo ou em vendas quando ele estiver acendendo. Nunca vá contra esse cara aceso se você for pensar em vender, pelo amor de Deus. Se o preço está subindo e esse cara acende, sai da frente. É força a mais. Ou se você está comprado e esse cara acende, continua comprado, porque está tendo agressão a mais te levando aqui, é onde quando a maré subiu e assim que ela subiu, ela tem chance de te levar mais para frente,
beleza? Agora, vamos colocar aqui o Shark. A gente usa as duas ferramentas assim, a FPLM e Shark junto. Para vocês entenderem isso aqui, ó. Ela é composta por duas linhas. Por que eu gosto de estar usando com essa linha aqui junto? Porque essa linha aqui, ela vai trazer para a gente os ciclos de mercado. Então, assim, repara que nesse caso aqui, ó, subiu, começou a ir para o lado aqui, ó. Apesar de estar entrando essa força a mais aqui, o que está acontecendo aqui no Shark? Você repara que aqui, ó, ele tem uma inclinação. Então, ele estava em compra, subindo, 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 e aqui começa a ter uma inclinação. Essa inclinação aqui, que ele tem, que ele faz isso aqui, ó, sobe, 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 vira e passa a descer, ou desce, 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 vira e passa a subir, sobe, 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 vira e passa a descer, te deixa mais nítido os ciclos de mercado. E nessa inversão aqui, ó, nesse ponto íngreme aqui, ó, é quando o FPLM está cruzando ele. Então o FPLM começa a trazer ele para baixo, mostrando uma possível inversão, um possível final desse movimento comprador. Então, nossa, que hora será que essa compra, apesar de ser forte, vai acabar? Então, ele vai acabar quando ele ficar abaixo do Shark. Então, aqui, ó, reparem, estava subindo. Quando ele começou a ficar abaixo aqui, ó, o que começou a acontecer com o preço? O preço começou a lateralizar, ó. Ou seja, está diminuindo a força que ele está querendo inverter. E esse diminuindo a força é justamente o que a gente ali há 4 anos atrás buscava incessantemente no fluxo, que é a escassez. A escassez de mercado, a gente tentava buscar muito no fluxo, por quê? Porque quando você tem escassez, você pode ter a possível inversão. Então, quando está subindo e começa a dar escassez, o que ele faz? Ele volta. Se ele está subindo e ele dá escassez, o que ele faz? Ele volta. Claro que com as ferramentas, pessoal, vocês vão fazer esse trade aqui só em regiões estratégicas, tá? Não é para ficar entrando e saindo do Shark em qualquer lugar. Então, se você quer, por exemplo, um trade de escassez que vai pegar, inverter e começar a venda, você tem que pensar em vendas em regiões de extremos, tá? Não vai pensar em venda aqui. Por quê? Porque aqui embaixo, o que compensa é você pegar a parte de baixo para subir. Aqui. O importante é você entender que os ciclos, eles são marcados e existe a troca de força de predominância de compra para venda, compra para venda. Então, quando você for analisar o FPLM, sempre você vai analisar assim. Ele vai estar desse lado, ficou aqui embaixo, opa, tá querendo inverter. Então, o ciclo aqui, ó, tá querendo mudar. Aí agora é vendedor. Opa, ficou azul aqui. Então agora é comprador. Agora tá querendo inverter, ó. Então o ciclo é vendedor. Aqui nesse caso, repara uma coisa, ó. Ele tá querendo inverter, só que nesse caso aqui, o que aconteceu? O Shark ficou de vermelho para vermelho de novo. Então, ó, de vermelho fez a bolinha amarela aqui, o post-it amarelo e ficou vermelho de novo. Então, não acabou a queda ainda, ó. Então, ele marcou, mas ainda é venda, porque ainda o Shark está vermelho. Igual aqui, ó. Aqui ele fez a bolinha amarela, ó. Tá vendo? Mostrando para você, olha, tá acabando essa força, mas ainda não mudou a ferramenta para vermelho.
Aqui, ó, não tinha mudado a ferramenta para azul. Felipe, o que é essa bolinha amarela mesmo? É justamente o ponto da escassez que a gente buscava. Então, o que acontece? Cada vez que fizer esse tracinho amarelo aqui, ele está te chamando para atenção. A gente pintou ele de amarelo porque é justamente o ponto de escassez, o ponto de virada de força no mercado, é um ponto de atenção. Atenção, eu estou mudando de ciclo. Atenção, eu posso estar virando de força. Então, toda vez que ele estiver querendo mudar de força, ele vai estar pintando de amarelinho assim. Aí, se ele vai mudar ou não, aí a gente tem que esperar o Shark realmente criar mais um candle, né? E ver que cor que ele ficou. Então, por exemplo, aqui fez amarelo e o Shark ficou azul. Aqui ele ficou amarelo, então estava em compra, 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 compra. Ficou amarelo, ficou vermelho. Aqui estava venda, venda, venda. Ficou amarelo, ficou azul. Então, ó, você tem uma transição de venda para compra, aqui de compra para venda. Agora, nesse caso aqui embaixo, ó, você tem venda, 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 ficou amarelo, então ele está te dando atenção, ele está falando, olha, tô querendo virar. Só que acontece, fez os candles positivos aqui, com ele vermelho ainda, ou seja, ainda não virou. Então, ele está querendo mudar de ciclo, mas o ciclo só mudou aqui. Tanto é que ele só subiu aqui. Da mesma forma que ele só desceu aqui. Então, são pontos de escassez de mercado, mostrando ali uma troca de força, e cada vez que ele fizer esse pontinho amarelo, vai ter um ciclo. Agora, qual que é a parte mais importante desse vídeo? É muito comum de quando você inicia com as ferramentas, pegar e entender isso aqui. E aí você vai e pensa, nossa, então virou a cor, vou comprar. Virou a cor, vou vender. Virou a cor, vou comprar. Virou a cor, vou vender. Certo? É muito comum isso acontecer. Porém, por que existe um material? Por que a gente criou toda uma metodologia em cima das forças de mercado? Para você não sair fazendo isso. Felipe, mas deu certo. Mas deu certo. Mas deu certo e deu certo. Tá bom. Só que olha só. Deu certo porque o mercado estava te dando cenário para isso. Então, você vai juntar cenário com um comparativo. Você já entendeu que quando ele está mudando o ciclo aqui, é a hora que ele vai pegar para ir para um lado. Quando ele está mudando o ciclo aqui, é a hora que ele vai pegar para ir para um lado. Quando ele está mudando o ciclo aqui, é a hora que ele vai pegar para ir para um lado. Já percebeu isso aqui? E é só você esperar a ferramenta virar para entrar no ônibus. Porém, o que é o importante? Você fazer isso com inteligência e colocar o cenário ao seu favor. Então, vamos entender o que é um cenário para vocês poderem focar em fazer isso somente em regiões estratégicas, somente em casos estratégicos. Vamos lá. Quando a gente fez as inscrições para a Semana Fluxo no Gráfico, a gente mandou um formulário para vocês estarem respondendo, e a maioria das pessoas mandaram para a gente que tinha dúvida em mercado lateral, que mercado lateral era quando mais era difícil operar e mais se tomava stop. Beleza, pessoal, para a gente tratar mercado lateral, vocês têm que entender o cenário, o que está acontecendo por detrás aqui da distribuição das maps, e aí a partir disso você vai conseguir sair fora dessa lateralização. Então repara, ó, olha que gostoso esse movimento aqui, virou aqui a ferramenta, subiu um montão. Olha esse aqui, virou a ferramenta, desceu um montão, certo? Perfeito esse trade, estica, você pega ele aqui, vários pontos, maravilhoso. Agora, olha aqui, ó, nesse meio aqui. Nesse meio aqui, você tem um conflito de forças. Você tem um conflito de forças que,
Quando pega para cair, não cai muito. Quando pega para subir, não sobe muito. E aí o Shark, ele fica ali, é ciclo comprador, é ciclo vendedor, é ciclo comprador, tentando te ajudar, falando atenção, 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 e o preço fica aqui. Então o que acontece? Você não vai operar quando o mercado estiver assim. Isso pensando no seguinte: se você quiser construir um operacional, naquele que eu mostrei para você, das pessoas que estão ficando pela primeira vez na vida, meses positivos. Por que eles estão conseguindo ficar meses positivos? Porque eles estão construindo confiança. A FPLM, mais do que tudo, além da gente fazer a diferença, a gente vem para conseguir reconstruir essa confiança através da assertividade dos operacionais das ferramentas. Então, a galera aqui passa por um processo de reconstrução de confiança. E o jeito melhor para você reconstruir sua confiança é acertar trade. Acerta. Mostra para você mesmo que você é bom. Então, como que você vai fazer isso? O que eu oriento aqui e o que eu vou orientar para vocês durante o evento também? Primeiro, entender por que o mercado fica lateral. O que acontece? Se você pega, vou diminuir um pouquinho aqui o FPLM, porque a gente vai falar mais de map aqui agora. Se você pega e vai fazer um trade de tendência através da análise técnica, o que acontece? Você tem aqui, ó, um fundo aqui, outro fundo aqui, e aí pronto. Você fala, opa, o ativo está em tendência. Ó, como é que eu sei que o ativo está em tendência? Aqui, ó, subiu, tem um topo mais alto ali, tem um fundo mais alto também do que o fundo anterior, e aí ele está fazendo topos mais altos, fundos mais altos, topos mais altos, fundos mais altos, e aí fica nessa. Fala, tá em tendência. Aí o que acontece? Quando você vê que segurou uma vez na LTA, segurou outra vez na LTA, segurou outra vez na LTA, segurou outra vez na LTA, então você está segurando na linha de tendência, você pensa, nossa, vou comprar. Está em tendência de alta. Pá. E aí você vai lá e compra. Porém, pessoal, isso não é o melhor trade que existe. Não é o melhor trade a se fazer quando a gente pensa em tendência. Ué, Felipe, mas o ativo não está em tendência? Beleza, ele está subindo. Mas eu não gosto de fazer tendência quando ele está assim. Eu gosto de pensar que realmente entrou força para aí sim pensar numa tendência. Ô louco, Felipe, como que a gente faz isso então? Então vamos lá, ó. É assim. Vamos voltar aqui para o FPLM. Repara que nesse momento aqui, ele está no meio da map, aqui ó, entre S1 prioritariamente e entre I1 com a map lateral, com a map reta, e aqui em cima, em nenhum momento, o FPLM passou do extremo aqui e ficou mais espesso igual aqui, ó. Então, raramente ele passou do 7. E quando passou aqui nessa pontinha, não acendeu força a mais. Aqui embaixo, também, ó. Quase nunca passou do 7. E quando passou, você fez esse biquinho aqui e não mostrou força a mais. Ou seja, ele está no meio, está lateral e não tem ninguém forçando para sair dessa lateralização. O mercado não está mostrando para que lado que ele quer ir. Então, se ele não está mostrando para que lado que ele quer ir, se não tem uma força evidente, não tem como você pegar uma boa tendência. Uma tendência ela é composta por força evidente. O preço ele sobe muito, ele pega uma tendência, ele vai e dispara e vai até esse 4, por exemplo, porque alguém forçou aqui atrás. Isso que fica no FPLM é um rastro matemático que não tem como disfarçar. Força, agressão no Times and Trades, não tem como disfarçar. O cara vai colocar 500, 600, 1000 lá, isso aqui vai ser pego.
É igual você pegar um martelo e meter uma martelada na parede e achar que não vai deixar a marca. Vai deixar a marca e a ferramenta vem e pega. Então, o que eu oriento sempre a guardar para quando for fazer uma tendência? O seguinte, você esperar o preço sair disso aqui. Não fica tentando adivinhar. Dá para saber? Dá para saber para que lado que vai, tá? Existe um afunilamento que a gente vai visualizando assim, ó. As ferramentas vão se juntando e ela vai romper um nível e vai mostrar para que lado que ela vai andar nessa lateralização. Só que eu não vou aprofundar nessa parte aqui. Eu quero aprofundar com vocês na segunda entrada aqui, ó. Tá? Então, dá para a gente saber para que lado que vai depois dessa lateralização? Sim, tem como. Mas não é o melhor trade de tendência. O melhor trade de tendência é deixa o preço sair, volta aqui no meio, e aí depois você vai lá e pega toda essa compra aqui que tem pela frente. O mercado é doido para pegar esse movimento aqui, ó, tá? A análise técnica ensina isso aqui muito, 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 porque eles falam que é a melhor coisa que existe, que é a projeção do movimento A, ou seja, a continuidade dessa primeira pernada aqui. E isso aqui é muito requisitado na análise técnica, muito requisitado. E para ver isso aqui com as ferramentas é bem fácil. Então vamos lá, ó, como que a gente viria isso? É assim, primeiro, essa primeira pernada aqui, ela precisa estar com força a mais. Se você vê isso aqui, tem comprador na área. E aí você vai estar num ciclo comprador. Só que você não vai comprar nisso aqui. Você simplesmente vai observar que tem comprador. Aí você vai se planejar para operar um cenário de tendência. E aí, o que você vai fazer? Você tem que esperar voltar aqui na map. Voltou aqui na map? Voltou. Você vai olhar aqui no FPLM, o quê? Um ciclo comprador para você pegar. Então, você vai esperar com disciplina e aguardar ele ficar vermelho. Voltar aqui na map. Ficar azul e comprar. Ou seja, chegou na map central, ficou azul, está entrando força de compra na região de início de tendência da compra. Repara que nesse momento aqui, ó, a map agora está na diagonal, não está mais na horizontal. Então aqui você tem mais contexto para a tendência. Quando você vê esse movimento subir, ele vai trazer a map, vai subir junto. Na volta dela na central, aí sim você pode estar pegando. A map central é o preço justo, é o preço onde todo mundo quer estar. Só que quando ele está em lateralização, a central da map aqui, ó, vai ser o nível de lateralização. Vai ficar rodeando ela. Agora, quando pega uma tendência, esse nível da map vira o melhor ponto para se pensar em tendência. É a mesma coisa, ó, que está acontecendo aqui, ó. Então, preço subiu, voltou, pega o ciclo de compra seguinte. Então, repara, por que eu ensinei vocês olharem o mercado assim, ó, ciclo de compra, ciclo de venda, ciclo de compra. Por quê? Porque quando ele fizer um de compra, ele vai voltar aqui no meio com um de venda. Você vai pegar o segundo de compra. Isso aqui é a tal da onda C, né? É a projeção desse movimento. Isso aqui é muito requisitado. E ele vai dar certo se, tá? Condições para esse movimento dar certo. Para compensar fazer esse movimento. Primeira coisa, quando o ciclo vendedor atuar, estava em compra,
Vem aqui voltar na central, é aqui que você tem que estar preparado para dar o tiro sniper. É aqui que você vai ver que o mercado já está em tendência. Então, aqui é a origem desse movimento que está por vir aqui. Quando ele chegar aqui, o FPLM não pode estar passando do 7. Do menos 7 aqui, aliás, tá? O 7 de cima é positivo, então não pode estar passando o menos 7 aqui de baixo. Então, quando ele vir aqui, ó, no meio, ele não poderia, por exemplo, estar assim, ó. Nem passando do 7 e nem ascendendo. Então, subiu, voltou, olha para o FPLM. Tá no menos 3? Tá, beleza. Isso aqui o Felipe me falou que é uma força normal, não é uma força extrema. Então, quando você for fazer o ciclo aqui, ó, pode ser um ciclo bom, tá? Ó, pode ser um ciclo bom. Normalmente, esse trade aqui, ele vai andar pelo menos 2 maps. Então, se você estiver pensando na entrada na central, ele vai andar na S1 e vai vir até a S2, pelo menos. Então, normalmente, qualquer trade de tendência bom, ele tem que andar 2 maps. Se ele estiver andando uma map só, então, por exemplo, você entrou e ele andou uma mapzinha só, opa, cuidado, essa tendência não está tão forte assim. Esse é o melhor desenho que existe para tendência. Única vez que ele não vai dar certo vai ser se ele andar uma map só. Isso é raro de acontecer, mas você consegue perceber quando isso vai acontecer. Por quê? Aqui, ó, você tem o Shark, né? E o Shark vai mostrar para você o ciclo de mercado. Então vamos aprimorar o time dessa entrada aqui. Subiu, voltou. Quando o FPLM muda de cor? O FPLM muda de cor nesse candle aqui, ó. No fechamento você tem um positivo, no segundo aqui, nesse caso, ele estava verde. Às vezes ele vai ficar verde no primeiro, às vezes ele vai ficar verde no segundo, depende do estilo que ele vai estar distribuindo a força dele. Então você veio aqui e comprou na S1. Então ele veio na central, você veio e comprou na S1. Ele vai tentar andar pelo menos 2 maps. Então ele vai pegar para andar. Então faz de conta que ele pega para andar aqui. O que vai acontecer? Tá vendo o Shark aqui? O Shark ele vira azul um pouquinho depois. Então o Shark ele vai virar azul mais ou menos aqui, ó. No terceiro, às vezes no segundo. Mas ele vem um pouquinho depois, confirmando o que o FPLM está falando. Até porque é aquilo que eu falei. O Shark e o FPLM eles são a mesma coisa, só que um está numa visão cíclica e uma está numa visão mais rápida, para a gente ter essa percepção. Então, às vezes eles vão estar junto, às vezes o Shark vai estar um pouquinho depois. Então, o máximo que vai acontecer, se você comprar e ele andar uma map só, o Shark não vai estar virando junto. Então, é importante que na sua entrada de tendência, o FPLM vire e o Shark venha te acompanhando na sequência, te trazendo essa proteção. Se o Shark não virar, é porque não começou o ciclo de compra. Então, se não começou o ciclo de compra, aí ele vai estar andando uma map só e depois querendo voltar. Você vai conseguir visualizar isso. Raramente vai acontecer, mas eu vou mostrar um exemplo, porque FPLM, para você conseguir ter aquele mês positivo igual eu mostrei, não é simplesmente saber acertar tudo. É principalmente saber quando você não está certo. Por quê? Porque o loss não vem quando você acerta. Ué, se você está acertando, você não está tendo loss. O loss vem quando você não sabe quando você errou. E as ferramentas, elas te trazem a segurança, principalmente para chegar no ponto de ter a agilidade de entender o que elas precisam mostrar para saber que se você errou ou não. Por quê? Ninguém morre de stop curtinho. O problema do trader é o stop longo ou o stop com muito contrato. Então, para você ter aquela consistência, é porque o stop foi curto. E aí você vai ver quando a ferramenta está te falando que você está certo e se tiver alguma mudança de mercado, ela já vai te mostrar imediatamente quando você também está errado. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó, esse trade, como que ele é? Subiu,
voltou na central, veio aqui. O FPLM não está passando do menos 7 de baixo? Não. Então, esse ciclo aqui vai ser um ciclo bom. Esse exemplo aqui eu quis trazer, por quê? Por causa disso aqui, ó. Aqui atrás aconteceu a mesma coisa, ó. Desceu, voltou, veio na central, ó. Veio na central. Aí, quando ele chegou aqui na central, como que estava o FPLM na parte de cima? Não estava extrapolando a parte de cima aqui, ó. Não estava assim. Ou seja, esse ciclo que vai começar na venda vai ser um ciclo bom. Então, você tem vendas predominantes. Começou compra. Essa compra é só uma oportunidade para você pegar aqui, ó, na central da MAP. Deixa fazer o ciclo comprador e aí pega o ciclo vendedor. Opa, vamos pintar de vermelho aqui, ó. Esse trade de tendência é o maior que ele pode te dar. Não tem outro trade maior que esse em outra região do mapa. Se você pegar qualquer projeção de movimento, então, por exemplo, qual que é o grande problema de você pegar uma análise técnica e colocar ela fora da MAP? Por que que a MAP ajuda a análise técnica, ajuda o fluxo? Isso não é uma competição. A MAP está aqui para fazer ser entendido tudo aquilo que vocês estudaram a vida inteira e não dava certo, com a MAP na tela, usando o que vocês usaram a vida inteira, vai fazer sentido. Então, se você pegar, por exemplo, uma medição aqui, uma retração de FIBO, que seja, para projetar a partir da MAP, vai dar certo. Agora, se você pegar uma projeção de um lugar que não é o lugar de tendência e querer projetar esse movimento, não vai dar certo. Por quê? O melhor lugar de tendência é a MAP central. Não é a S2. O que você vai querer comprar na S2 aqui se a S4 já está aqui? Você não tem alvo. Então, esse movimento aqui ele vai ser menor do que esse movimento aqui. Então, ó, para você fazer esse estilo operacional, você vai fazer isso aqui, ó. Deixa vir. O importante é ter aqui, ó, força. Chegar pelo menos, eu gosto do movimento que ele faz isso aqui, ó. No movimento que chega a ultrapassar a I2, ó. Então, esse movimento ele vem, passa a I2, volta na central. Aí você vai esperar o ciclo comprador para pegar o ciclo vendedor. E aí esse movimento é bom. Então vamos ver isso aqui acontecendo lá em cima também, ó. O movimento inicial vai, passa a S2. Aqui eu esqueci de anotar. Acende o FPLM, ó, acende o FPLM, volta, deixa fazer o ciclo vendedor e aí compra na central. Esse trade aqui, ele é muito bom. Ele é muito bom. Dá para repetir ele várias e várias vezes. Eu estou mostrando aqui um dia que aconteceu num dia aqui para venda, num dia aqui para conta, para vocês verem que é a mesma leitura, só que essa está para baixo e essa está para cima. É igualzinho, tá? Agora, eu quero mostrar para vocês esse momento aqui, ó, porque pode ser que vocês fiquem com dúvida. Repara que aqui, ó, ele estava em ciclo comprador, o FPLM acendeu, então ele foi até lá, só que aqui ele já não rompeu a S2, tá? Ó. Então esse aqui não está tão forte assim quanto esse que rompeu, quanto esse que rompeu. Mas beleza, faz de conta que você não reparou nisso. Então vai, subiu, voltou. Aí ele está aqui na central, ó. Ele está aqui na central e você tentou pegar esse movimento aqui. Pá. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que para ser um ciclo de compra, o FPLM tem que estar passando o Shark aqui? Então, ó, nesse caso aqui, faz de conta que você vem e compra. Pelo fato dele ter subido aqui, ó, feito verde no FPLM, mas não ter conseguido virar o Shark,
não iniciou o ciclo comprador. Então, você não precisa ter receio de esperar confirmar. Porque quando é um trade bom, quando é uma tendência boa, o Shark ele vai virar junto. E aí vai ter bastante pela frente, ó. Então não tem problema você esperar o Shark confirmar mesmo para você entrar. Você não vai estar entrando atrasado, porque ele vai andar pelo menos 2 maps para frente. E você está numa tendência, lembra disso. Se você está num movimento mais forte, o quanto ele pode andar para frente é pelo menos um rompimento desse fundo ou um rompimento desse topo. Então ele tem da origem onde você pensa na entrada, tem o topo para romper e mais um tanto. Tem da origem da entrada, tem o fundo para romper e mais um tanto. Tá? Então, por que aqui, Felipe, deu bem parecido com o que você falou e eu não consegui pegar? Então vamos lá, subiu, primeiro de tudo, não rompeu S2, regrinha, tá? Quanto mais ele andar aqui, melhor, porque mais foi forte esse movimento. Beleza, nesse caso passou de I2, nesse caso passou de S2. Aí voltou, aí você veio aqui e pegou na central. Aí o FPLM pegou para ficar verde aqui. Quando ele pegou para ficar verde aqui, imediatamente no seu ponto de entrada, ele já fica vermelho. Opa, não é para ele ficar vermelho. Se é uma tendência, você vai acabar saindo no preço aqui, ou um box para trás. Tá? Então você está aqui com risco retorno de, às vezes que dá certo, é uma excelente operação, porque você está numa tendência e está deixando de fazer essas lateralizações chatas. E quando der errado, você vai conseguir sair ou no preço ou um candlezinho para trás, porque você já sabe agora que se você entrar, tem que iniciar um ciclo comprador. E esse ponto amarelo é justamente para te falar, opa, atenção. Atenção, porque ele está em transição, não virou. Cuidado, ele vai querer mudar de cor. E aí ele pegou e virou vermelho. Não é compra então, tá? Então é importante vocês seguirem somente as regrinhas que eu passei com os porquês que eu mostrei. FPLM bem forte, tem que virar FPLM, tem que virar Shark e prioritariamente movimentos que vêm passam de S2 para cima no primeiro movimento, passam de I2 para cima, para baixo no primeiro movimento aqui, para projeção ter mais proporção. E aí sim compensa você pegar essa tendência. Se você não estiver pegando essa tendência, você vai estar pegando o quê? Os extremos aqui de divergência. Você vai estar pegando a venda lá em cima. Então repara, a gente consegue pegar os movimentos que vão daqui para o extremo e do extremo para o meio. Então você tem todo o trajeto que o preço pode fazer operando estrategicamente. Agora, vou trazer aqui para vocês um dispositivo de segurança. Então vamos ver aqui essa função que se chama The Wall. Vai deixar tudo isso que eu estou passando para vocês ainda mais seguro. Então, ó, vem aqui, dá 2 cliques na map, vem aqui e põe a função The Wall. Sim, a The Wall é essa linha aqui, ó, que fica para gente verde, amarela, às vezes aqui ela fica rosa, amarela, amarela. O que é essa linha aqui? Essa linha, ela é um dispositivo de segurança que vai te ajudar no operacional de tendência, principalmente. Também dá para ajudar na parte de lateralização de extremo, mas principalmente no operacional de tendência. Por quê? Quando você faz o operacional de tendência, você tem um risco retorno de pelo menos 2 map para cima e uma map de stop. Como assim, Felipe? Aqui, ó. Se você comprar na central e esse trade de tendência não der certo, o seu stop vai estar sendo na I1. O bom do operacional de tendência é, repara que você está na diagonal. Ó, você está na diagonal. Então, a distância de um alvo de 2 maps para frente. Vou pôr aqui, ó. Vou pôr o alvo de amarelo aqui.
o alvo de 2 maps para frente, quando você está na diagonal, é maior do que se fosse com ela reta aqui. Então, se você pegar de 2 maps para frente, você vai ter essa distância. Uma map para trás de stop, você vai ter essa distância. Deixa eu pôr em outro lugar, vou pôr aqui, ó. Quando você está na diagonal, daqui para cá, ó, isso aqui está maior do que isso aqui. E isso aqui está menor do que isso aqui, porque você está na diagonal, tá? Menor ou igual, né? Então, repara aqui, ó. Se você pegar daqui a aqui, vamos pegar dessa map a essa. 7 pontos. Agora vamos pegar dessa map a essa. 9 pontos. Então, você tem uma vez ponto 30, uma vez e meia aqui, dependendo da inclinação da map, maior. Então, você vai ter ali um risco-retorno, além de pensar que seu alvo é 2 vezes maior do que o que pode ser seu stop, você vai ter também a diagonal da map te ajudando a expandir isso e deixar mais do que 2 vezes do que de risco-retorno. Vai acabar ficando umas 2 vezes e meia positivo para um negativo. E aí, o importante é, sempre que eu falo, você saber que você está errado. A The Wall, ela vai te ajudar nisso. Então, o que acontece? Faz de conta que você comprou aqui, ó. O seu stop tem que ficar aqui atrás. Enquanto ela tiver amarela, quer dizer que tem contexto para o preço subir ainda. Então, faz de conta que você veio aqui, ó, comprou. Enquanto ela está amarela, a map ainda está azul, então ela está lateral e a map está em tendência de alta. Então você tem uma ferramenta que está te falando que está lateral e a outra que está te falando que está em tendência. Então você está em lateral para alta. Ou seja, você está comprando na central com perspectiva de que quando ele saia da lateralização, seja para cima. Então, enquanto você está comprando com a The Wall amarela, não tem problema, desde que a map esteja azul aqui, ó. Então, você está tendo uma tendência, ele está lateralizando para voltar a subir. Então, enquanto ela está assim, dessa maneira, tem contexto para continuar a alta. Então, vamos ver aqui, ó, como que ela trabalha na queda aqui, ó. Desceu, voltou, é a central? É. Então, aqui já está mostrando tendência e aqui está mostrando lateral para queda. Então, o que ele só está esperando acontecer aqui para virar queda de novo? O FPLM virar. Então, a ferramenta está esperando junto com você as coisas acontecerem, ó. Tá? O FPLM vai virar mais rápido do que a própria The Wall. E ela vai estar fazendo como se fosse uma bandeja de onde pode ser que o preço volte para continuar. De onde pode ser que o preço volte para continuar. Então, ele vai estar te ajudando no pullback, onde que vai ser esse pullback, e aonde que continua as coisas. Quando voltar lá, provavelmente ela vai estar amarela, e amarela ainda é lateral, e aqui é lateral para queda, e aqui é lateral para alta, que vai confirmar para a gente aquelas condições que eu falei para vocês no FPLM. Mas por que eu gosto de deixar ela na tela? Por causa disso aqui, ó. Se você comprar e ela ainda permanecer lateral, ela permanecer amarela, é porque ela está te mostrando que seu stop está aqui atrás. Enquanto ela está amarela, quer dizer que não rompeu a I1. Então, por exemplo, faz de conta que você veio aqui nesse momento, ó, o preço caiu, você veio e fez uma compra na central aqui. Apesar do FPLM não ter virado verde, apesar de não ter começado um ciclo comprador, você foi lá e teimou, não seguiu as regrinhas que eu passei e fez a compra na central. Então, o que acontece? Até a I1 tem contexto para lateralização. Você comprou, não virou, porém
aqui ainda tem contexto para lateralização, ela ainda não saiu do amarelo, ó. Se ela não saiu do amarelo, o preço não vai estar pegando o seu stop. Enquanto você pegar uma compra na central e a DeWalt tiver amarela, é porque não vai estar rompendo a I1. Então, por que eu chamo isso aqui de dispositivo de segurança? Porque faz de conta que você veio, comprou, teimou, não esperou o FPM ficar verde e quis comprar só porque era central, mas não esperou o comparativo de fluxo confirmar. Você tem um balanço até a I1. Agora, se romper aqui, a DeWalt vai estar ficando rosa. Assim, ó. E aí você é obrigado a sair. Acabou a tendência, acabou todas as possibilidades de perspectivas para pensar em tendência. E você simplesmente respeita esse alerta de segurança dela e sai fora, porque não tem mais contexto para nada de alta para aquele momento. Ela ainda te dá um boi aí, uma chance, te mostrando que, opa, ainda é tendência. Agora, deixa eu explicar para vocês isso aqui, ó. Isso aqui que aconteceu, ó. Repara nesse momento aqui, ó. Eu falei para vocês que os melhores movimentos partem da central, né? Aí repara nesse movimento que veio, foi lá na S3, voltou até a S1 e já pegou para subir da S1. E aí você fala, nossa, fiquei pendurado na central ou fiquei esperando a central e não me deu nenhuma chance de entrada. E agora? Então eu vou ensinar para vocês uma expansão da possibilidade do operacional de tendência. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que a Probline aqui traria para a gente uma perspectiva que o mercado estava um pouco mais urgente do que o normal? Então, quando acende a Probline aqui, é como se os níveis do mercado subissem junto para a gente. Então, em vez de eu poder comprar na central, eu posso tentar fazer uma compra na S1. Por quê? Porque a Probline está ligada. Então, ó, aqui a Probline está desligada. A Probline sempre vai acender aqui, tá? Em S4, S5, daqui para frente. A Probline está aqui, ó, ligada. Está desligada, aliás. O ideal é esperar esse operacional na central. Agora, Probline está ligada, eu posso expandir esse operacional comprando na S1. E aqui a gente tem uma baita tecnologia para isso, porque isso explica, né, por que às vezes as LTAs, as LTBs não saem exatamente na mesma diagonal quando você vai traçar com análise técnica simples. Aqui você tem uma expansão da tendência, então o mercado está voltando um pouquinho menos para poder tentar subir um pouquinho mais. Então, em vez de você comprar na central, você pode fazer esse trade na S1. E aí, esse trade na S1 ele vai te dar pelo menos 2 maps também, se for um bom trade de tendência. Você pode simplesmente tentar segurar as 2 maps, ou você sabendo que ele dá 2 maps, você pode esperar um pouco de confirmação e pegar uma só, também não tem problema. Aqui para os meus membros, né, para os nossos membros, eu ensino a pegar uma map no começo de alvo, independente da operação, que você vai pegar 5 ou 6 pontos no dólar, ou uns 180, 150 pontos no índice, porém, apesar de ser uma map só, eu ensino só esses operacionais bons que eu estou ensinando. Então, você vai estar acertando, e mesmo que o alvo não é de 2 maps, você vai estar entrando no lugar certo, que acaba ficando para frente, né, e positivo do mesmo jeito. Então, o que acontece? Por que eu estou mostrando esse exemplo? Estou mostrando esse exemplo para vocês visualizarem aqui a DeWalt se adaptando à expansão de tendência da Probline. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu compro com Probline desligada, meu stop está na I1. Esse é um stop, pessoal, assim, para descaracterizar totalmente a tendência, assim, para falar, nossa, não tem mais jeito, tá? Então, repara, o stop de não tem mais jeito é super curto, você não vai ficar casado numa operação.
O importante é ele existir aí e você saber quando você tem que respeitar ele, beleza? Então, se você está com o Propline desligada, compra na map central, com o stop ficaria na I1. Se você tem uma expansão da tendência aqui, daria para você comprar na S1 com stop na própria map central, sempre na linha de baixo, ó. Se fosse isso acontecendo para baixo, era a mesma coisa. Então, se fosse aqui, ó, uma venda, seria Propline desligada, então venda na central com stop na S1. Voltando aqui, você pega, se você estiver pensando em compras aqui e stop aqui, repare que quando chegou aqui, a DO vai estar para você amarela, ou seja, está lateral para alta. Ou seja, ele está voltando para te dar uma chance de continuar. Agora, faz de conta que você está vendo a Propline ligada, aí você pensa assim, eu vou comprar na S1. Aí chega aqui na S1, ó, chega aqui na S1 na hora de comprar, você não respeita o FPLM, ignora tudo que eu ensinei, vê ele passando do 7 aqui, ó, vê ele passando do 7 e pensa, não, mas mesmo assim eu vou tentar. Tá? Que não é o indicado, claro. Mas faz de conta que você vem aqui e fala, não, eu vou comprar na S1 porque a Propline está ligada, seria o melhor preço de compra. Mas você simplesmente ignorou todas as regras que eu passei no vídeo de hoje. Aí você vai lá e compra, certo? FPM está para baixo e além dele estar para baixo, ele está até mais espesso aqui. Aí o que acontece? Consequentemente, por ele estar dessa forma, o FPM não conseguiu virar verde. Então, ele não deu a possibilidade de iniciar um ciclo comprador. Se você estivesse comprando na S1, onde estaria seu stop mesmo? Estaria na map central, uma mapzinha para trás. Aí, olha o que acontece com a DWAL quando rompe, quando ele fecha esse candle negativo aqui, ó, e rompe a central. Ela fica cor-de-rosa. Ou seja, aqui tem todos os dispositivos de segurança te falando que isso não é uma tendência. Então é aqui onde vocês esbarram no mercado lateral. Porque se você pegar para olhar lá para trás, vai ter alguma LTA por aqui. Aí você fala, ué, é topos acima de topos, eu vou lá e vou comprar. Pá. Não. Não é para comprar. Não está na configuração de compra. Ah, mas tinha um fundo aqui, igual a análise técnica fala, tal. Beleza. Mas a força não está te deixando. Por isso que o fluxo no gráfico é a melhor solução que a gente já encontrou. Por isso que a gente tem mais de 300 membros aqui que atingiram finalmente um operacional com mais segurança. Porque você tem um comparativo de força. Então, repara quantas coisas a gente cria, né, para te mostrar se você está errado, se você está certo, para colocar regras operacionais, porque isso vai trazer ali mais confiança, porque isso vai trazer ali mais assertividade. E com isso você vai começando a entender que dá para pegar trades bons. Então ficou nítido aqui, né, pessoal? Compra na S1 seria, sim, se tivesse a Propline, porém não englobou a regra aqui, então a gente não faria essa compra. Faz de conta que você faz, seu stop ficaria aqui atrás e mesmo você fazendo de um jeito que não é para ser feito, né, fugindo das regras operacionais, a DWAL vai te pintar aqui que você está errado. Então a gente trabalha com esse formato de dispositivos de segurança como se fosse um avião, né? Um avião tem aquele dispositivo de segurança que se uma turbina ali, né, um motor dele parar de funcionar, ele consegue, por um período ali, e às vezes até o voo inteiro, funcionar só com a outra. Então tem mais de uma coisa aqui te falando a mesma coisa. Vamos pegar um exemplo rápido aqui, para a gente dar uma passada no índice. Eu queria passar algumas ações para vocês, mas vai acabar estendendo muito, então eu vou deixar para passar
algumas ações para vocês na sexta-feira, tá? E amanhã na aula prática, às 16h30 ou 4h30, como vocês preferirem falar, a gente vai ver mais ainda sobre esse operacional que eu estou ensinando vocês e colocar tudo isso em prática. Vamos colocar a frequência do índice. O índice ele está 18R. Ó, olha aqui. Então a gente tem aqui, ó, no índice, um movimento que partiu daqui de trás, ele andou bastante. Então a gente tem aqui uma primeira força. Aí essa força, vamos olhar as condições de um bom movimento a favor, para vocês não caírem em lateralização. Ó, tem força no FPLM? Tem, beleza. Então é um movimento bom. Tá voltando aqui. Só que ele tá voltando aqui, ó. Ele tá voltando aqui na S1 com a probe line ligada aqui, ó. Tá no cantinho da minha tela, ó. Eu tô escondendo aqui para vocês me falarem se a gente vai comprar ou não, tá? Para vocês não saberem aqui é o que vai acontecer no futuro. Então, só para visualizar, ó, as probe lines estão ligadas. Se as probe lines estão ligadas, em vez de eu comprar na central, eu posso comprar na... Respondam aí para mim. Se as probe lines estão ligadas, me dá possibilidade de eu comprar na S1. E aí, o que acontece aqui, ó? Voltou na S1. Aí faz de conta que você simplesmente comprou na S1 só por ser a S1. Se você comprou na S1 só por ser a S1, você tem que comprar nela e deixar um stop aqui atrás, na map central. Lembrando que esse movimento ele só vai subir quando o FPLM ficar verde, senão ele não vai pegar para subir, tá? Então, beleza. Então, mas faz de conta que você for lá e já pegou aqui, na própria S1, porque já está no planejamento do mapa. Subiu, voltou. Ainda não é o melhor trade, ó, porque o FPLM não ficou verde ainda. Aí voltou aqui, ó, de novo, segurou na S1. Então, se você está comprado na S1, que te seguraria aqui é a map, é a The Wall amarela. The Wall tá amarela? Tá. Beleza? Então, não perdeu o contexto de lateralização para alta, seu stop continua aqui atrás. Agora, nesse candle aqui, FPLM ficou verde. E junto com ele verde, o Shark já passou instantaneamente a ficar azul também. Então, aqui sim, você tem o comprador entrando com certeza absoluta. Essa é a região onde o comprador entraria? FPLM ficou verde? Então, aqui ele realmente entrou. E aí vai de cada um. Eu prefiro sempre esperar mais confirmações e nem que for para ter um alvo menor. Ainda mais para quem está começando, eu recomendo isso. Se você quer mais confirmações, busque mais confirmações, espera a FPLM ficar verde, só que diminui um pouco o seu alvo. Porque quem comprou aqui, o cara está se arriscando mais. Quem se arrisca mais tem mais prêmio. Agora, você vai pegar um pouquinho mais para frente com a FPLM virando, não tem problema, pode pegar. Ele vai estar andando duas maps. Só que tenta soltar um pouquinho mais curto. Quanto mais confirmação você quer, encurta um pouquinho o seu alvo, mas você vai estar acertando da mesma maneira, tá? Então, agora sim ele ficou verde. Vocês comprariam aqui? Respondam aí para mim. E mais do que isso, se comprariam, aonde seria o alvo? Se esse movimento começou na S1, até onde normalmente vai esse movimento se for um movimento bom de tendência? Duas maps para frente. Se ele começou na S1, ele vai até S3. Então, se você entrar aqui, você já vai colocar o seu alvo aqui em cima, ó, na S3. Vamos ver se vai dar certo? Pam! Você chegou
ao seu destino. Bonito? Entenderam? Seguinte, pessoal, vamos aí finalizando o vídeo, vou só para aqui para os avisos finais, tá? Queria passar mais um conteúdo para vocês. É um conteúdo para vocês conseguirem entender também o ciclo macro do preço, né? Para a gente estar pegando mais ali os extremos, com mais precisão ainda, além das coisas que eu passei na aula 1. Então, quando você vai pegar um trade, deixa eu pegar aqui, ó, quando você vai se profissionalizar, quando você realmente quer entender 100% do movimento do mercado e ter um time aprimorado, você vai entender que o mercado ele tem esses ciclos, como eu mostrei para vocês no FPLM, né? Então, ele tem ciclo comprador, ciclo vendedor, ciclo comprador, ciclo vendedor. Só que esses ciclos, eles também se expandem de uma maneira mais macro. Então, você vai conseguir ver isso aqui, ó, de uma forma mais geral, assim, ó. Ciclo comprador, aí aqui você vai começar a pensar em venda. Aqui você vai começar a pensar em compra. Aqui você vai começar a pensar em venda. Aqui é tendência ainda. Aqui já está tendo divergência. Você vai começar a pensar em compra. Pensar no mercado assim também. Pensar em venda. Repara que o que acontece de ciclo aqui no FPLM, a gente pode pensar no mercado dessa maneira assim. E aí, prioritariamente, o FPLM vai estar para cima do zero enquanto o movimento estiver em alta. Prioritariamente, ele vai estar para baixo do zero enquanto o movimento estiver em baixa. Vai ter a lateral dos dois lados se ele tiver lateral. Depois, prioritariamente, comprador na alta. Prioritariamente, vendedor na baixa. Vou até pintar aqui, ó, essa parte de vermelhinho para combinar com esse momento. E essa parte de vermelhinho para combinar com esse momento. E esses ciclos aqui, eu ensinei vocês a encontrarem os extremos dele. Então, vamos pegar o VX rapidinho aqui, só para eu ir concluindo esse vídeo. Ó, o que eu ensinei vocês na aula 1? Ensinei vocês a verem isso aqui, ó. Que aqui em cima já começa a pensar em venda, porque o VX está na divergência e vai cair depois. Aqui embaixo já começa a pensar em compra, porque o VX está na divergência e vai subir depois. Aqui em cima já começa a pensar em venda, porque o VX está na divergência e vai cair depois. Aqui embaixo já começa a pensar em compra, porque o VX está na divergência e vai subir depois. Aqui embaixo começa a pensar em compra, porque o VX está na divergência e vai subir depois. Aqui em cima começa a pensar em queda, porque o VX tem divergência e vai cair depois. Divergência com esses momentos aqui atrás, tá? Então, isso aqui foi inteiro um raciocínio de queda desde lá de trás. Então, eu expliquei para vocês na aula 1 os inícios de ciclo aqui, ó, os times de início de inversão aqui. Porém, tem um detalhezinho que eu quero passar para vocês, que é aqui, ó. Quando você está operando esse momento aqui, ó, de divergência e vendo a queda, tem um momento exato aqui para começar a cair. Então, você está numa divergência, pode ser que ele faça isso aqui, ó. Como é uma divergência, ou seja, o preço está subindo, mas com a força compradora diminuindo, pode ser que ele vai subindo assim, né? Justamente para dar esse toque no topo, mas não romper. Ou seja, ali em cima ele não vai romper. Mas tem um momento que ele realmente rompe esse nível aqui embaixo e a hora que vai andar aqui, ó, e cair tudo isso. Aqui, aqui, né? Então eu ensinei vocês verem o início dessa curvatura. E aí tem um momento que, pá, realmente vai e anda. Então eu ensinei vocês verem o início dessa curvatura. Aí tem um momento que, pá, realmente sobe, certo? Então essa puxada forte que sai
do extremo, a gente consegue ver também pelo FPLM. Porém, pessoal, para a gente não estender muito aqui, eu vou passar isso na aula de amanhã, na aula prática de amanhã, tá? Então, eu vou revisar esse conceito com vocês na aula prática de amanhã, rapidinho, coisa de 10 minutos, e aí a gente já coloca ali um replay de mercado para eu ensinar vocês sobre alvo, frequência de mercado, regular o ativo e colocando tudo isso que eu estou ensinando para vocês em prática, beleza? Galera, tenho certeza que vocês aprenderam muito, curtiram bastante essa aula. Estão agora com o cenário de reversão e comparativo com VX e tendência com comparativo de FPLM. Essas ferramentas vão trazer para a gente os melhores cenários. Com isso, a gente vai fazer um comparativo de força, colocar dentro de tudo e buscando sempre as operações mais seguras. Vamos indo nessa, tenho certeza que vocês curtiram bastante, aprenderam muito nesses 2 dias e tem mais ainda por vir. Beleza? Um grande abraço para vocês, abraço Fernão, abraço galera, até a próxima aula, até amanhã às 4h30. Fui! Valeu, gente, até amanhã.